inútil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Capítulo 4, as ilusões do ego. Terceiro, amor sem conflito. Terceiro parágrafo. Com toda a certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como inimigo, entre aspas. O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo que pode te oferecer é um senso de existência temporário que se inicia com seu próprio começo e termina com seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é a tua existência porque é a sua própria. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pôde jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? O ego considera o espírito como inimigo. Colocada aqui uma questão de como que o ego vê o espírito como inimigo. Na reunião da semana passada, nós lemos uma declaração de que o espírito ele não está fora e não está dentro. Tu és o Espírito Santo. O reino do céu não está fora nem está dentro. Tu és o reino do céu. Eu sou o reino do céu. E que o reino está perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e contra ele o ego não prevalecerá. Amém. E essa era a oração que nós deveríamos fazer pelo menos 3 vezes ao dia durante esta semana. Então, aqui ele diz, o ego vê o espírito como inimigo. Por que o ego vê o espírito como inimigo? Porque tudo o que ele é se opõe ao que é o espírito. Tudo o que o ego é se opõe ao que é o espírito. O ego, ele é o conjunto dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos equívocos e dos nossos karmas. Cada vez que nós cometemos um erro, nós o fazemos em oposição ao Espírito Santo. Por que nós o fazemos em oposição? Porque o Espírito Santo, ele nos inspira para fazermos tudo com amor, tudo certo, tudo com perfeição. Quando eu saio dessa linha, então eu faço o erro, o equívoco, a confusão, gero conflito, o medo. E depois o medo esconde de nós mesmos o erro, porque ele não admite, nem para os outros, nem para nós mesmos. Então, quando uma pessoa comete um ato de corrupção, ele sai dizendo, olha, cometi um ato de corrupção e desviei dinheiro público. Não, isso ele esconde, nega, e aquilo que está fora é igual ao que está dentro. Então,
o medo que advém da prática do erro, ele é tão grande que gera culpa, e isso então ele tem que esconder. E o ego consiste disso, de erros, medos e culpas. Aí o Espírito Santo diz que tem que ser tudo certo. Então, aquele que diz a verdade passa a ser o inimigo. É só ver como se tratam essas questões no momento que vivemos no Brasil. Se vai alguém lá e diz a verdade, olha, nós demos propina sim. O que é que os que receberam propina dizem? Tratam a pessoa como um inimigo, porque ele foi lá e entregou, porque ele falou a verdade. Então tem que desqualificar o inimigo. Lembro que a gente trabalhou outro dia que a fragilidade da defesa é tão grande que quando a pessoa não tem como se defender, ele ataca o outro como se fosse um inimigo. E quando nós cometemos um erro, nós nos tornamos frágeis. Nós não temos como nos defender. Então, nós temos que atacar para mostrar a defesa. Nós temos que criar uma distração, apontar o dedo para o outro, né? Então, eu cometi um ato equivocado e quando alguém coloca a verdade de que eu fiz o equívoco, ele cria distração, ele aponta o dedo para o outro lado. Olha lá, mas o fulano fez isso, isso, isso e aquilo. E aquele que diz a verdade passa a ser o inimigo. Então, o ego é inimigo do espírito, porque o espírito é a verdade, é a realidade perfeita. E é assim que acontece. Então, eu tenho visto também, uma vez uma pessoa disse, olha Jorge, eu saí da igreja porque lá eles botavam medo e culpa na gente. E aí ele tinha, assim, uma relação de ódio com a igreja. Ele odiava a igreja. E aí, por quê? Eu não estou aqui para defender a igreja. Mas enquanto nós tivermos alguma coisa contra quem quer que seja, nós estamos contra. E nós não podemos estar contra nada nem ninguém, porque o Espírito não se opõe e não contraria e não é contra, não defende nem ataca. Para estarmos no Espírito, nós temos que sair desse sistema de pensamento do ego, que é ataque, defesa, oposição, contradição, contrariedade, diversidade. Esse é o sistema que o ego utiliza. É isso que alimenta o ego. Então nós temos que sair fora desse sistema. Não tem ataque, não tem defesa, não tem contrariedade. Então, a declaração da semana passada nos trouxe esta verdade. Que eu sou o reino do céu e o reino está perfeitamente unido e perfeitamente protegido e sobre ele o ego não prevalecerá. Por quê? Quando estou no reino, o ego não prevalece. Quando eu saio, cometo um erro e vou para o ego, o espírito não pode interferir, porque o espírito não interfere, ele não se opõe, ele não ataca, ele não defende, então ele deixa você livre. Uma outra oportunidade, uma pessoa veio aqui também fazer um curso. E depois do curso, ela declarou para mim, Jorge, eu te odeio. Eu disse, mas por quê? Porque agora que você disse para mim como as coisas são, eu não vou mais conseguir cometer os pecados que eu cometia antes. Odeio você. Então,
é assim. Porque se você quer estar no ego, tu tem que odiar o espírito. Odiar aquele que te leva à verdade. Porque antes você fazia o que queria e estava tudo bem para ti. Quando você ouve a verdade, que aquilo que tu faz está errado, quando alguém diz para você que isso está errado, e você quer continuar fazendo, mas agora que você está claro que você está no erro, você tem que odiar aquela pessoa. Então, essa pessoa que disse que odiava a igreja, também, né? Por que odiava? Ah, por quê? Porque ele declarou então que desde jovem ele queria libertinagem sexual. Porque, mas isso é o instinto, mas a igreja não pode ir contra o instinto humano. Né? Dizer, mas a igreja não é contra nada. Ela apenas lembra você que se você for para essa libertinagem, pode acontecer de você adquirir muitos sofrimentos. Tipo uma doença como a AIDS, que no Brasil não diminuiu, está cada vez aumentando mais. Eu ouvi dizer isso por esses dias, né? Porque o sistema de saúde e de prevenção foi abandonado. Né? Então, está cada vez aumentando mais entre os adolescentes. Então, aí, para a gente fazer isto, nós temos que negar a orientação da igreja, que orienta para a sanidade, por isso que chama-se o Espírito Santo. Então, se nós queremos seguir a orientação do Espírito, nós temos que abandonar o ego. E o ego diz que é para a gente fazer o erro. Ah, mas eu tenho direito à minha vida, mas eu tenho direito a fazer o que eu quero, mas eu tenho direito a isso, mas o corpo é meu, mas quem é você para dizer que isso está errado? Né? E aí nós dizemos, quem é a igreja para dizer que isso está errado? E aí nós temos que nos afastar. E para justificar o afastamento e a separação, a gente tem que odiar e atacar. Então, por isso que aqui diz, o ego vê o espírito como um inimigo. Porque enquanto ele observa a orientação do espírito, que diz que dessa forma só nós vamos obter sofrimento, mas é isso que nós queremos fazer. Então você imagina uma pessoa que fuma. E todo dia vai alguém lá e diz, está fumando de novo, você ainda vai morrer de tanto fumar, né? Isso vai te prejudicar a tua saúde. Né? Essa pessoa vai lá, diz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, todo mês, é um colega de trabalho, daqui um pouco esse cara diz, eu não aguento mais você dizer que o cigarro vai me prejudicar. Mas ele sabe que prejudica. Sabe, o ego sabe que o ego prejudica. Mas aí ele vai ver a pessoa que diz isso todo dia como inimigo. O inimigo não é o cigarro, é aquele que alerta ele, que aquilo prejudica. Então, o que alerta é aquele que lembra da verdade, que a pessoa não quer ouvir, passa a ser o inimigo. Então, você pega um juiz que vai lá e coloca, ajusta as coisas para que a pessoa se arrependa do seu erro, né? E volte a fazer as coisas certas e pare de fazer errado. É inimigo da pessoa que faz errado, porque o juiz vai te dar uma punição. E o juiz e a igreja parece o juiz que fica apontando o dedo. O espírito, ele não aponta o dedo, ele não aponta o erro. Ele simplesmente está lá, a gente sabe o que está certo e o que está errado. E o Espírito Santo não é uma coisa nem fora nem dentro, é tu. Então, na tua mente, que és tu, que está dividida, está o Espírito e está o ego.
Então a gente se alterna um pouco no espírito e muito no ego. É só nós nos observarmos quanto tempo nós estamos no ego e quanto tempo nós estamos no espírito. Então você tenta ver durante o teu dia quanto tempo você está na paz perfeita, no perfeito amor, pensando, vendo tudo com amor, com a perfeita alegria. E quanto tempo a gente fica vendo os erros, as condenações, os julgamentos, os conflitos, as raivas, os ódios, as vinganças, as mágoas, as angústias, o medo, a culpa. Todo esse tempo você está no ego. Então, por isto que as instituições falam no dízimo. Pelo menos 10% do teu tempo você tem que dedicar ao espírito, para manter o espírito forte na tua mente. Senão o ego toma conta de tudo. Você nem lembra do espírito. Por isso que nós estamos, você nem lembra que é o espírito. E quando alguém fala, tu diz, o espírito ele está lá no céu. E você nem sabe onde é o céu. Então você não sabe o que é o espírito e nem onde ele está. Mas você lembra de já ter ouvido dizerem a respeito dele. Então, só que ele é o inimigo. E aí a gente quer distância do inimigo. E se o espírito passa a ser o meu inimigo, eu quero distância dele. Porque o inimigo é aquele que mostra a coisa como ela é. E ele não põe medo na gente. A gente, porque está no erro, lembra do medo. Como disse, aquilo que nos causa comoção é aquilo que nos mostra as coisas como são. Agora, comoção com S. Né? Então, por quê? Porque quando acontece, por exemplo, uma tragédia, então aquilo a gente fica com medo. E entra naquele estado de comoção porque a gente lembra da fragilidade dos nossos corpos. E que a qualquer momento aquilo poderia ter acontecido com nós mesmos, com a gente. Então a gente fica comovido, naquele estado de comoção conjunta. Né? Isso é medo. É medo. É acreditar na morte e ficar com medo. E acreditar na separação. Né? Então, por isso que o espírito tem que ser nosso inimigo. Tá? Por isso que nós somos inimigos, vemos Deus como inimigo. Vemos as instituições que nos lembram de Deus e do espírito como inimigas. Então vocês vejam, vou dar um outro exemplo. Uma pessoa quer fazer um aborto. E a religião dela diz que não pode fazer. Por quê? Porque se a pessoa fizer isso, ela vai causar um sofrimento a si mesma. Que isso é a ideia de pecado. Pecado é tudo que causa sofrimento para si mesmo. Aí o que ela faz? Ela não quer assumir a gestação e aborta. Agora, quem disse que naquilo não estava correto fazer, vira seu inimigo. E aí a pessoa se afasta. Então, o Papa Francisco pediu aos padres que estendessem o ano da misericórdia e perdoassem todas, promovessem o perdão, estendessem o perdão a todas as mulheres que fizeram aborto para que elas pudessem voltar à igreja. Porque se elas não sentirem que estão perdoadas, elas não voltam. Por quê? Porque elas têm medo. Tem medo porque lá na igreja é que diz que aquilo não está certo. Então elas não vão.
E para justificar que não vão, ela não vai admitir que cometeu um erro, porque o medo esconde o erro, então ela tem que dizer por que ela não vai. Então ela fica dizendo, porque a igreja é isso, porque a minha igreja é aqui, porque a igreja é tal. E não estou me referindo a uma igreja em especial. Qualquer igreja diz a mesma coisa. E acontece a mesma coisa em qualquer igreja, com qualquer pessoa que contrarie a orientação da igreja. Depois ela fica com medo de ir lá. O medo esconde a culpa e o erro, para você não sentir, e para ninguém ver isso em você. Mas aí pergunto, e por que você não está indo na igreja? Ah, porque eu não gostei disso, daquilo, começa a projetar, ver aquilo como seu inimigo. Tá. Tu, que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizeste e o que tu fizeste não te ama. Sendo feito a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma diferença, nenhuma aliança com quem o fez. Tu não podes conhecer o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Tu projetas no ego a decisão de te separares e isso conflita com o amor que sentes pelo ego pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade, mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência e esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber que o ego tem. Que aqui no ego existe um conflito que nunca vai ser resolvido, porque ao mesmo tempo que o ego a gente sente amor pelo ego porque criamos o ego, a gente não aceita o ego porque ele foi feito a partir da separação, ele foi feito a partir na verdade, da falta de amor. Então sempre vai haver um conflito e esse conflito eu acredito que nunca vai ser resolvido, por isso que a gente não consegue entender o amor verdadeiro, o amor real. E depois aqui ele falou no ego como o ego, como que o ego tem uma compulsão para receber. Eu entendi aqui como uma carência, que ele só quer receber, mas ele não consegue dar. Isso, passa. O ego ele tem uma compulsão para receber. Ele só quer receber. Ele nunca quer dar nada a ninguém. Ele quer receber e receber e receber tudo o tempo inteiro. Ele está sempre buscando para si mesmo, ele sempre quer uma vantagem, ele sempre quer ganhar. E aí não importa se ele tem que explorar ou quais as ferramentas que ele vai usar para ganhar mais para si. E ele foi criado a partir da separação. E por isso eu odeio o ego. Mas fui eu que o criei. Então, eu tenho amor por aquilo que eu criei. Então essa é a relação de amor e ódio que a gente tem dentro de nós. É o amor ambivalente, que tem dois valores. Não é só amor, ele é uma mescla de amor e ódio. E isso se projeta nos relacionamentos. Então, o rapaz ama a moça, mas ao mesmo tempo odeia.
ficar com aquela moça. E E as as outras? Mas foi ele que criou essa situação. Mas na época não tinha tantas opções. Ele pensa que tem. Tinha. Jorge, eu não sei se é ódio. É ódio mesmo. A palavra mais, porque eu acho que o ódio não é o contrário do amor. Eu acho que tem algo que é pior que o ódio, que é a indiferença. Eu acho que o contrário do amor é a indiferença. Não, o amor não tem contrário. Porque aquilo que tudo abrange não pode ter opostos. Tá, então por isso que eu falo. Então, ódio ainda é sentir alguma coisa. Pior é quando... Mas Não é esse é? aspecto. Não, mas indiferença é terrível. É terrível, É, muito é, pior que é, ódio. Não, é a mesma coisa que se manifesta Ai, que de horror. outra maneira. Tá? É odiar também. Sabe? Porque você olha com indiferença aquilo que você odeia. Né? Então eu odeio isso. E daí por isso que eu faço de conta que nem vejo. Tá? Porque aquilo que você quer ver, você não odeia tanto. Então, na verdade, são esses dois sentimentos juntos. São dois valores que não se misturam, por isso ele diz, é o amor desse mundo, o amor da ambivalência, né? E o amor ambivalente, e não há quem não o tenha experimentado, e é esse que tem no mundo. Né? Por isso que as relações estão tão difíceis. Né? E é tão interessante quando duas pessoas conseguem, com o tempo, né, vencer a ambivalência e escolher só o amor. Né? É um trabalho intenso e contínuo de realmente uma construção amorosa, onde você aceita a outra pessoa, onde você não vê o erro nela. Né? Aí entra aquela frase ali que diz... mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Só que quando a gente imagina que querer verdadeiramente o amor puro, né, mas daí eu vou ter que deixar disso, deixar daquilo, deixar daquele outro, deixar... Né, e aí a gente não quer. Porque a gente pensa que para ter o amor verdadeiro, a gente vai ter que deixar as coisas pelas quais a gente tanto se empenhou. E é uma relação a dois também, né? Recíproca. Sempre é a dois, porque se não é, vamos dizer, um relacionamento de casais, é relacionamento com outra pessoa sempre. Sempre. Todos os nossos relacionamentos são assim. E eles partem do princípio dual também. Eu me relacionando com outra pessoa. Né? Ou uma ou mais outras pessoas. E aí o outro também tem que querer. Não, porque se um quer, ele se salvou. Porque você independe do outro querer amor. Se você o tem, você o tem. Então, porque quando uma pessoa tem esse amor, o outro não precisa ter. Mas ele pode querer estender isso aos outros. Ou lembrar, estender essa motivação para que o outro também tenha. Assim como Jesus fez, né? E tantos outros. Né? É como as religiões fazem. As pessoas que vão fazer um sacerdócio em uma instituição religiosa, eles vão motivados por isso. Eles querem estender isso para as outras pessoas. Querem lembrar as outras pessoas da possibilidade desse amor verdadeiro e não desse amor ambivalente.
essa relação, porque é uma relação de amor e ódio, né? E um pouco ama, um pouco odeia, né? Ele não descarta que a pessoa tenha amor por aquilo que criou, por a situação que criou, pelo relacionamento que criou, né? Mas diz que também odeia, porque essa é a relação com o nosso ego, que é a nossa criação. Então nós protegemos ele e amamos porque é uma coisa que nós criamos, mas nós odiamos ele porque ele nos separa do amor de Deus. É assim que nós nos relacionamos com nós mesmos. Então, de fato, nós temos duas vozes. Por isso que tem um salmo que diz, ouve a minha voz. E é um salmo muito forte, porque ele nos conclama, né? Ouve a minha voz. Por quê? Porque a gente está ouvindo a voz sempre do ego, sempre do ego, sempre do ego. E o ego é só essa diversidade de conflitos. As escolhas que nós temos dentro do ego são escolhas, todas elas conflitantes entre si. Porque se tu escolhe uma, tu deixa de escolher a outra. Então, por isso que nós acabamos odiando aquela escolha que fizemos. Então, é como se você vai numa loja e tem duas blusas para você escolher. E você escolhe uma e deixa a outra. Você escolheu aquela que diz, eu amo essa blusa. Mas você a odeia, porque em função de você ter comprado ela, você não comprou a outra. Então você se separou da outra. E é uma coisa que não dá para entender, a gente não consegue entender como que isso funciona na nossa mente. Porque a gente tem esse misto de amor e ódio por tudo que fazemos. E nós projetamos isso em tudo. Mas a mente que quer verdadeiramente o amor flui para a mente. E depois que a pessoa tem essa experiência, ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai conseguir aceitar o ego totalmente. Ainda por um tempo vai ter que aguentar o ego, porque a pessoa não consegue se desligar da sua criatura, não, do seu Frankenstein. Mas fica ali, né? Tu sai passeando na rua com o Frankenstein, quando tu volta em casa, tu quer massacrar ele, né? Porque ele foi contigo. Então é assim que a gente faz. Então é realmente bem complicado. Então por isso que essa oração que ele nos sugeriu, eu sou o reino do céu. E o reino está perfeitamente protegido e perfeitamente unido, e sobre ele o ego não prevalecerá. Amém. Ela vai nos fazendo fortalecer a nossa conexão com o reino. Porque você tem que lembrar disso. Porque o resto do tempo a gente só está no ego, a gente não lembra do reino, não lembra do Espírito, não lembra de nada. E quando você lembra do reino, você entra nessa união e sob proteção. E ali o ego não prevalece. Então, quanto mais vezes nós verbalizarmos e afirmarmos essa oração, mais vezes nós vamos lembrar de que somos nós o rei. Ele não está dentro, não está lá fora. E o ego quer dizer para a gente, ele diz para a gente que o reino dos céus é um lugar lá, em algum lugar, lá no céu, lá distante. E onde é o céu ninguém sabe, mas ele está lá.
Ele não nega a existência, mas afasta. E quando a pessoa começa a entrar, então, não, mas o reino dos céus está dentro de você. O ego diz, é mesmo? Onde? E aí tu não acha. Porque o ego diz, não está dentro, não está fora. É como a gente ouve dizer aí, que todas as respostas estão dentro de você. Tá? E aí você procura e não acha nada. Por quê? Não estão lá fora e não estão dentro. Não existe dentro ou fora. O que existe é você. Você não é uma coisa que ora está dentro, ora está fora. Você é a resposta. Então você é o reino, você é o espírito. E não tem nada lá fora. E não tem nada dentro, porque dentro também seria um endereço de algum lugar. Dentro, mas dentro onde? Onde dentro? Como que eu faço para achar dentro? Dentro do quê? Dentro de você, mas onde? Onde? Me diga. E aí o ego joga contigo isso. E aí tu diz, quer saber? Não tem nada dentro, não tem nada fora. Né? E aí você nega tudo. Negava. Porque agora tu não vai mais conseguir. Porque você vai declarar que eu sou o rei. E o reino está totalmente unido e protegido. E contra ele o ego não prevalecerá. Então, quando você está numa situação de conflito, porque o que estão em conflito são os egos. É o ego que entra em conflito com situações, com coisas, com pessoas. É sempre o ego. É o ego que quer gritar, que quer protestar, que quer reclamar, que quer brigar, que quer... É sempre o ego. Então, quando você entrou numa situação dessa e se deu conta, você se lembrou, opa, entrei no ego. Como é que eu saio? Declare para si. Eu sou o reino do céu. E o reino está totalmente e perfeitamente unido e perfeitamente protegido. E contra ele o ego não prevalecerá. Amém. Eu fiz esse exercício muitas vezes durante essa semana. Muitas vezes. Teve momentos que eu fiquei assim, dizendo, seguidamente. Fiquei meia hora repetindo essa oração a mim mesmo. Aquilo parece que as coisas começaram a mudar. Muita coisa mudou enquanto eu estou declarando isso. Parece que as coisas começaram a fluir de forma diferente. Então tinha coisas que eu tinha muita dificuldade, porque a dificuldade é o ego. E parece que as coisas de repente aconteceram, fluíram, se seguiram e assim estão indo. Então é uma oração para não esquecermos, para lembrarmos sempre. Vamos estender por mais uma semana em homenagem a Krista, que na semana passada não pôde vir, porque foi no Festival de Ego. Que condomínio é o Festival de Ego, não é, Krista? Eu sei porque eu moro no... Mas foi divertido. O Ego se diverte. Não, os egos se autopreservam para poder brigar de novo. Se o ego matar o outro, não vai ter com quem brigar. Então, é assim, né? Então, eu brinquei com isso, mas, enfim, vamos estender mais uma semana para irmos nos habituando, tá? Que daí... Quinto, existe um tipo de experiência tão diferente de tudo que o ego pode oferecer que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo.
É necessário repetir que a tua crença na escuridão e em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa do que tu és. Aqui ele diz assim, a Bíblia tem tantas citações se referindo às dádivas do reino. Mas você tem que pedir. Mas essa solicitação, ela não é como funciona o ego. Ela se refere àquilo que tu és. Porque aquele pedir e receberei. Porque se você não pedir, subentende-se que você não quer aquilo. Já o ego, tudo o que você pede, ele pede algo em troca. Tudo o que você pede, enquanto no ego, você tem que dar algo em troca. E quando você pede para o reino, não tem que dar nada em troca porque você está pedindo o que és. Tu és o reino. Então não tem que dar nada em troca para pedir aquilo que já é teu. Para pedir o que tu mesmo és. E o nosso medo, porque nós estamos habituados no sistema do ego, é esse. Por isso que a gente não pede. Então a gente não pede as coisas para Deus, porque pensa, meu Deus, se eu pedir alguma coisa, o que será que ele vai me pedir em troca? O ego a gente negocia. Quando você vai no bar da esquina e pede um café, você já sabe que tem que dar alguma coisa em troca. Mesmo assim você pergunta, quanto é o café? Que é para você não se assustar quando depois a pessoa pedir a troca pelo café que você tomou, que você recebeu. E então, vocês vejam que esse pedir e receber, quando se trata do reino, nós usamos a regra do ego. Quando você vai pedir uma coisa para o santo, você só pede? A pessoa é devoto de Santo Antônio. Eu pensei em ti. Pronto, claro. Ela tinha que passar a responsabilidade para mim. Então, quando você é devoto de Santo Antônio, você vai lá e pede uma coisa para ele. Casamento. Só pede? Namorado. Ou promete uma coisa em troca? Se eu conseguir, se eu ganhar... Coloca direito, cabeça para baixo. Então a pessoa vai lá, põe o Santo Antônio de cabeça para baixo, põe ele deitado de lado, põe ele pendurado pelo pé, né? E nada, e nada, e nada. Aí a moça pegou, era um Santo Antônio assim grande, pesado, de porcelana, né? Já estava lá, já fazia meio ano, botando ele de tudo que é jeito, e pedindo, e nada. Ficou com raiva e jogou ele para a janela. Caiu na cabeça do... Caiu na cabeça do passante e bateu na porta para exigir a reclamação, para fazer a reclamação, né? É um cara, né? Estava meio tonto ainda. É esse! Puxou para dentro, finalmente Santo Antônio atendeu. Então é assim, as pessoas fazem promessas para os santos. Por quê? Esse é o sistema do ego. O ego, ele sabe que para ter alguma coisa tem que dar alguma coisa em troca. Então a gente tem até medo de pedir.
Porque quando você vai pedir uma coisa para o santo, você já promete o que você vai dar. Né? Isso quer dizer, eu estou disposto a dar isso aqui, se você me ajudar a conseguir tal coisa. Né? Porque se você dissesse, bom, me ajuda a conseguir tal coisa, e depois você pode me pedir o que você quiser. E o medo que ele peça alguma coisa. Diferente do que aquilo que você está disposto a dar. Na história da Bíblia, teve um cara que ousou dizer isto. Quem foi? Dá uma pista, Jorge. Salomé. Quem foi que pediu para Salomé, se você dançar para mim, eu te dou o que você quiser? Herodes. Aquele a quem Salomé pediu a cabeça de João Batista. Era Salomé? Era, né? Rei Herodes. Pois é, e esse rei era amigo do João Batista. Mas o que o João Batista fazia? Ele ficava gritando para esse rei que ele estava vivendo em pecado porque ele estava vivendo com a mãe da Salomé, que era uma relação lá que era considerada pecaminosa, não sei porquê. Né? Lembram dessa história da Bíblia? E aí, porque ele dizia que aquela relação não era uma relação saudável, a Salomé pegou, odiava o João Batista. Por quê? Porque ela vivia como uma princesa, porque a mãe está casada com ele. Por quê? Porque aquele que diz a verdade se torna nosso inimigo. Então, é uma história bem interessante para entendermos o parágrafo anterior, por que o ego se torna inimigo do espírito, né? Porque o espírito representa a verdade, né? E a que consequências se chega em função de estarmos no ego, né? E vermos a verdade como nosso inimigo, e também essa mesma situação nesse parágrafo de agora. Porque aquilo que é teu, você não precisa dar nada em troca. Então, o que acontece? Tudo, o sistema do ego, ele funciona com troca. Por isso que ele diz, é só você pedir. Pedir e receberei. Por quê? Porque aquilo que é teu, e o reino dos céus é teu, porque você é o reino dos céus, então basta você pedir. E ele diz que é diferente do sistema do ego. Por quê? Porque o ego, a gente tem que sempre dar alguma coisa em troca. Então, por isso, até que eu digo para as pessoas assim, se você vai prometer alguma coisa para algum santo, que as pessoas costumam fazer promessas para os santos, né? Então, pelo menos prometa uma coisa boa. Né? Então, o que eu prometo? Olha, vou lá para o santo da minha devoção. Né? Se eu conseguir tal coisa, eu prometo, né, que eu vou ficar, então, uma semana deitado numa rede numa praia da Bahia. Por quê? Porque as pessoas prometem sofrimento. Porque o ego exige a paga com algum sofrimento. Então, eu sofri tanto para juntar esse dinheiro, né? E agora, para ter tal coisa, eu vou ter que dar esse dinheiro em troca. Então, por isso que a gente tem medo de pedir aquilo que nos pertence. O que nos pertence não custa nada, basta pedir. Não tem troca. O reino dos céus, tudo que vem de Deus, já é nosso. Por isso que a Bíblia diz, pedir receberei.
A Bíblia não diz pedir e a gente vai negociar o preço. Tá? Porque aqui, por isso que ele diferencia do ego. Tá? O ego, quando tu pede, tem um preço. O reino é só pedir. Porque tu és o rei, o reino dos céus já é teu. E a Bíblia fala tanto das dádivas do reino, que são tuas. Então, por que você não pede? E a resposta é porque está com medo de pedir, porque pode ter uma cobrança. E você não sabe o que é. Quando a gente viaja, que vai para lugares onde tem turista, que a gente vai lá, às vezes, para o Egito, para a Índia, então vem aquelas pessoas que são ambulantes, vendendo coisas na rua, onde tem muitos turistas. Então eles pegam uma coisa e jogam em cima da gente. Eles dizem, gift for you. Né? Traduzido é um presente para você. É mesmo? Mas você está me dando isso de presente? Claro, você é uma pessoa tão... Né? Da onde você vem? Do Brasil? Então, brasileiro é gente boa, é um presente para você. Pegue. E aí você pega, você não vai me dar nada em troca. Como assim? Sim, porque eu te dei um presente. Né? Você tem que me dar um presente também em troca. Mas o que eu vou te dar? O dinheiro, claro. Né? E aí as pessoas te colocam numa situação tal que eles causam uma espécie de constrangimento, né? Que aí tem pessoas que pagam, que compram o que não querem porque não conheciam essa técnica de vender coisa para turista. Né? Então, tem muitas pessoas que pegam. Então, quando é uma coisa que eu não quero, eu digo, não, mas é presente para você, presente. Você, não, obrigado, eu não quero presente, não estou em condições de aceitar nenhum presente nesse momento. Quem sabe daqui uns 10 anos, passe outro dia, né? Vou te dar um endereço lá de casa, você passa lá semana que vem, aí você está lá na Índia, né? Claro que a pessoa não vai vir. Tomara que não venha. É capaz dele vir, pegar o endereço e bater na tua porta, ó, vem trazer a tua encomenda. Assim, o amor verdadeiro, ele é assim, a pessoa que está em estado de amor, ela está vivendo uma dádiva do reino. Ela não precisa de mais nada. E não precisa do outro. Por quê? Porque esse amor do mundo é assim, você acha que para ter o amor, você tem que ter outra pessoa. Esse é o amor do ego. Por quê? Porque é uma espécie de troca. Eu te amo, tu me ama. Então, quando você pega, eu vou pegar, por exemplo, 2 adolescentes, eles começam a namorar. Aí um diz assim, eu te amo. E outros, mas eu não amo você, não. Acabou o relacionamento. Se você não me ama, então some daqui. O amor não correspondido também. Que Esse é o amor não correspondido. Que é do ego. Isso é amor do ego que ele diz. Né? É o amor ambivalente. Por quê? Porque tem amor e tem cobrança. Eu só te amo se você me amar. Porque se você não me amar, o amor nunca ele é correspondido, e quando há interesses um pelo outro, esse amor também carrega consigo parcela de ódio, porque aquele amor prende a outra pessoa, e o amor não pode prender. Então, não é que você não possa ter um relacionamento com outra pessoa, mas o relacionamento tem que ser livre. Eu te amo. E pronto. E você pode fazer o que quiser. Então tá. Então agora eu vou ali passar 2 dias na casa da vizinha. Sim, amor. Ele não sente nada. Nem raiva, nem mágoa, nem ressentimento, você continua igual, cheia de amor. Deus mesmo.
Você ainda diz, quer que eu faça uma torta daquela bem bomba e leve para Levar você? pra vizinha. Um café quentinho, assim, um café com leite bem quente. Tá? Você me liga a hora que vocês quiserem, tá? E leva. Esse amor não é desse mundo. Né? O amor não é desse mundo. O amor deste mundo é esse amor da cobrança, da exigência, do pé de coisa. Tá? Do quero em troca. Justamente por isto que nós temos medo de pedir o amor de Deus. A gente tem medo do que tem que dar em troca. E ele diz aqui, não tem que pedir nada em troca, porque isso já tu és isso. Tu és o reino do céu. Quando tu pede, venha a nós o vosso reino, tu não tem que dar nada em troca. Porque isto já é você. Isto é o que tu és. Isto é o que você tem por direito, por herança. Isso é a única verdade que existe. E não há nada para dar em troca. É só receber as dádivas. Mas a gente está tão acostumado realmente no sistema do ego que quando a gente quer um relacionamento, a gente já sabe que vai ter alguma coisa que tem que dar em troca. Né? Então, eu te amo. E daí você já começa a dar coisa em troca do teu próprio amor para outra pessoa. Aí eu te amo, então já vou te dando aqui esse presente, né? Que é para provar que amo, então você começa a dar coisa em troca daquilo que você está oferecendo. E a outra pessoa também tem que dar coisas em troca. Então, tudo exige um pagamento, tudo exige uma contrapartida. Tudo exige que a outra pessoa tenha tal comportamento, tudo exige que a outra pessoa somente sob tais condições, senão eu não quero. Somente se tu fizer isso. Então, quando você começa a sentir esse amor de Deus, você não tem mais condições. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Você faz porque ama a pessoa. Não tem nada que dá nada em troca. Mas a outra pessoa fica com medo quando você começa a dar muitas coisas. Mas o que você está pretendendo? Porque o ditado do ego é: quando a esmola é demais, o santo desconfia. O santo não desconfia, isso é o ego desconfia. Né? Porque a pessoa deve, logo ela vai te pedir alguma coisa em troca. Espere e verá. Que logo a pessoa vai te pedir alguma coisa em troca. Uma relação da mãe com o filho também funciona assim. A mãe ama o filho, porque ela o criou, e odeia ele, porque ele arrumou outra mulher. Acontece, sim. Eu conheço uma pessoa que é assim. O filho já casou 4 vezes. E ela odeia todas as 4 ex-noras. E aí eu brinco às vezes com ela, digo, olha, o teu filho vai casar de novo. Deus me livre, ele que não me faça outra aprontada dessa. Então, ela ama o filho e odeia ele, porque ele arruma outra mulher. Então, é assim, o nosso ego é nossa criatura, é como se fosse um filho nosso, uma criação nossa. Só que ele nos separa do reino do céu. Então, é o mesmo tipo de relação que se repete em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo tem que dar em troca. Tudo tem que dar em troca. E os pais, muitos pais,
esperam que os filhos lhe retribuam. Isso é o amor, porque criou, e a cobrança, que é do ego. Então, e ficam esperando. E assim, nós temos medo de pedir a Deus o amor verdadeiro. Porque temos medo que Ele cobre alguma coisa da gente. E Ele diz, não. Basta pedir. Ali é pedir e receberei. Não tem que dar nada em troca, porque você já é o reino. E o reino dos céus é teu. É isso que tu és. Então isso funciona em todas as situações, Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.